A paz do Senhor Jesus, quero louvar a Deus por esta grande oportunidade que o Senhor me concede nesta hora, de mais uma vez Ele me dá a chance de falar um pouco da palavra dEle. Sou grato a Deus por isso. E eu quero te dar boa noite e que a paz do Senhor esteja no teu coração, meu irmão, meu amigo em Cristo Jesus. O Senhor Deus me deu uma palavra e eu gostaria de compartilhar com você. Uma palavra interessante, que vai nos trazer entendimento. Está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo do 1 ao 2. Que está escrito assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Antes de eu começar a falar um pouco a respeito da palavra do Senhor, gostaria de orar. Amado e querido Deus, diante da Tua presença eu quero apresentar nas Tuas mãos a vida do Teu povo, dos meus amigos, que irão ter a oportunidade de ver essa mensagem. Eu te peço que o Senhor possa iluminar o coração, impactar a mente, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha convencer, que o Senhor venha fazer a Tua obra. É o desejo do meu coração, para que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Meus irmãos, quando Jesus me deu esta mensagem, me chamou muita atenção porque é algo tremendo. Observe que os escritores aos Hebreus, ele vai estabelecer uma regra dentro da doutrina de Cristo, dentro da obra de Deus, dentro da obra feita por Ele, que existe 6 pilares, ou seja, a obra do Senhor, a igreja de Cristo, que está firmada na pedra angular, que é Ele, ela tem 6 pilares. Ela tem 6 tópicos que temos de passar por eles. A igreja do Senhor. E quando eu medito nesta palavra, me lembro do livro de Mateus, capítulo 5 ao 7, que vai nos mostrar ali que começa Cristo instruindo os teus discípulos através das boas aventuranças, através dos teus conselhos a respeito de que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, nós somos, louvado seja Deus, a candeia do corpo, né? Nós somos um povo que, através dos teus ensinamentos, seríamos impactado e transformado e estruturado por estas palavras que saíram da sua boca. E é interessante que esta pedra angular, que é Cristo Jesus, ela, através das tuas palavras de vida e de espírito, ela tem sustentado a tua igreja. É a palavra de Deus que tem sustentado a tua igreja. Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, todo poder foi dado a Ele. Mas é através da palavra que nós somos transformados, renovados, revestidos, louvado seja Deus, e mudados para o encontro com Ele. Então eu gostaria que você nesta noite tivesse a oportunidade de ter a curiosidade de entender este assunto. Que Cristo deixou uma base para a sua igreja, uma base de fé. E esta base de fé ela tem de ser seguida. Entendeu? Então Cristo deixou esta base que se chama-se os principais elementos da doutrina de Cristo. Quais são eles? O arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino do batismo, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Mas antes de eu entrar no assunto, gostaria de voltar um pouquinho no capítulo 25 de Hebreus, versículo 11 em diante, que vai dizer o seguinte: A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difícil de explicar, porque porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devias ser mestre atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo
quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, os escritores aos Hebreus vai nos dizer que já era tempo de nós, pelo tempo que nós servimos ao Senhor, pelo tempo que nós conhecemos o cristianismo, o evangelho, a palavra do Senhor, era para nós estarmos já deixando de lado esses alimentos simples, como a base dos princípios elementares, que são o quê? O arrependimento das obras mortas, a confissão de fé em Deus, né? A imposição das mãos, né? O ensino do batismo, a ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Por quê? Porque nós já éramos para estar se alimentando de um alimento sólido. Como assim? O que é esse alimento sólido? O alimento como, pelo tempo que nós já estamos vivendo o século 21, era para nós estarmos vivendo, esperando já o momento do encontro com Cristo. Ou seja, o momento da igreja se encontrar com Cristo. Era para a igreja estar preparada, ligada os pensamentos, a mente e o coração, em comunhão com o Senhor 24 horas, para se encontrar com Ele a qualquer momento. Mas nós ainda estamos se alimentando de alimento como leite. E é por causa disso que o Senhor Deus colocou no meu coração o desejo de voltar a falar um pouquinho a respeito dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Quais são os principais elementos da doutrina de Cristo? Segundo a doutrina dos apóstolos, são eles o arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, que é a confissão de fé, o ensino do batismo, a imposição das mãos e a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. O arrependimento de obras mortas está baseado em Efésios capítulo 2, versículo 1. Olha só. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos de pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros. Então, nós éramos homens sem afeição de Deus. Nós éramos homens detestados. Nós andávamos desraigados, transgressores, cheios de pecados, cheios de muitas malícias, cheio de muitas ignorâncias. Então, Cristo, ele com seus ensinamentos, ele vem mudar isso, transformar o nosso jeito de ser, transformar esse lado natural do homem para trazer o lado espiritual do homem com Deus. No livro de Colossenses, capítulo 21, olha só o que está falando. 21. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Que coisa! Olha o versículo 13 do capítulo 2. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então Cristo, ele começa, através das tuas palavras, do teu sacrifício, estruturar um povo, uma igreja, um corpo. E para isso, ele era necessário mostrar
que as obras que nós praticamos são obras reprováveis diante do Senhor. E é por causa disso que existe esta doutrina dos princípios elementares da doutrina de Cristo, que muitos de nós nem lembram, muitos de nós não se preocupamos, achamos que de todo jeito está bom diante do Senhor, achando que de todo jeito nós teremos Deus em nossas vidas. O Senhor Deus, Ele é bom, Ele é longânimo, Ele é misericordioso, Ele é justo, Ele abençoa tanto o bom como o ruim, tanto o que obedece quanto o que desobedece, tanto o que te aceita como seu Senhor e Salvador da tua vida, como aquele que não quer aceitar, porque Ele é justo. Mas isso não quer dizer que todos nós somos filhos. Filhos é o que obedece, filhos é aquele que vive com Ele, que crê. Então, Jesus, através da vida do apóstolo Paulo, ele começa a mostrar estes versículos para que nós possamos entender que as obras mortas que nós praticamos, observe, irmãos e amigos, nós que praticamos as obras da carne, para nosso corpo é maravilhoso demais. Quem vai dizer que alimentar a sua carne é ruim? Quem vai dizer? O corpo vai dizer não para a prostituição? Claro que não. O corpo vai dizer não para o pecado? Claro que não. O corpo vai dizer não para a inveja? Claro que não. O corpo vai dizer não para a arrogância, a exaltação? Claro que não, porque isso são frutos, são obras da carne. Isso está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo ali do 18, 16 ou 18 em diante, vai falar isso, sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. E nós precisamos, irmãos e amigos, estar atento que obras que nós temos feito. Estas obras têm agradado a Deus? Estas obras têm recebido aplausos, vamos entender assim? O Senhor Deus tem se alegrado do nosso comportamento, da forma como nós temos agido? As transgressões que nós fazemos no nosso corpo, o mentir, a inveja, o desejar mal aos outros, isso é bom diante de Deus? São obras da carne. E essas obras nós temos de afastar de nós, porque essas coisas nos traz maldição, essas coisas nos faz se afastar de Deus. Então, essas obras mortas nós temos de eliminar de nossas vidas. Amém, queridos? Então, o primeiro item, eu não quero estender muito por devido tempo, mas o primeiro item é esse, é você se arrepender dos teus atos, das tuas maledicências, dos teus pensamentos negativos, limpar o teu coração do ódio, da raiva, não desejar mal aos outros. Apaga isso da sua mente, do seu coração. Peça a Deus para tirar isso de ti, em nome de Jesus. E seja uma bênção nas mãos do Senhor. Seja um canal de bênção para as outras pessoas. Profetiza palavras de bênção sobre as outras pessoas. Tira a gíria, tira o linguajar amaldiçoado dos seus lábios, do seu coração, da sua mente. A palavra diz que a boca fala o que o coração está cheio. Quando eu desejo mal às outras pessoas, é porque o meu coração está cheio disso e nós precisamos se limpar. Amém, queridos? Deixa Deus te usar. O segundo item é a fé em Deus, que é a confissão de fé. A confissão de fé, irmãos, é algo que nós precisamos entender. Quando nós conhecemos Jesus, quando nós conhecemos que nós temos um encontro com Ele, que Ele nos encontra e que Ele tem uma obra conosco, nós começamos a ver que as obras que nós fazíamos eram tudo mortas. Eram obras desprezíveis. Eram obras reprováveis por Deus. E aí nós se arrependemos, porque nós estamos cansados daquela vida e queremos mudar. Queremos ser diferente. Queremos ser uma bênção. Agora, tanto na presença do Senhor, quanto na vida, no meio dos meus familiares, da minha esposa, dos meus filhos, quanto no meio dos meus amigos, dos meus companheiros de trabalho e assim por diante. Então nós queremos ser uma criatura nova, queremos ser diferente, transformado. E para isso é necessário confessar. E só confessa a Deus
quem está consciente, quem está convencido, quem está realmente com desejo no coração de ser diferente. Então, a confissão de fé, que é o segundo item dos princípios elementares da doutrina de Cristo, ele nos traz algo interessante, porque depois que nós entendemos que somos reprovados e que a palavra nos mostra que as nossas obras são reprovadas e nós não somos, e nós não vamos receber nenhum, louvado seja Deus, nenhuma honra por causa das atitudes carnais que nós temos. Então Deus nos dá essa oportunidade de confessar Jesus como nosso Senhor. Isso está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos, capítulo 10, versículo 8 em diante. Vamos lá? Olha só. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, o apóstolo Paulo está falando que nós precisamos fazer isso. Isto nós temos de fazer. Confessar Jesus com a nossa boca e acreditar com o coração. Mas quando nós fazemos isso, por que nós fazemos isso? Porque a nossa fé, o nosso conhecimento já alcançou que nós precisamos mudar de vida. E nós confessamos Cristo para quê? Para que nós possamos deixar de ser criatura para ser filho. Porque quando nós somos criatura, nós só fazemos as coisas que nós queremos, a desobediência, praticamos as obras mortas da carne. Mas quando nós confessamos o Senhor, nós nos transformamos filho, porque o nosso nome é escrito no livro da vida. Nós recebemos do Senhor o selo do Espírito Santo. Nós recebemos do Senhor a tua proteção. Agora nós não somos mais bastardo, e sim filho, escolhido para morar com Ele. Lembre-se que filho obedece, filho não retruca, filho não murmura, filho não reclama. Louvado seja o nome do Senhor. Este texto, ele é extraído do livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11 ao 14. É interessante que quando nós confessamos o Senhor, meus irmãos, nós estamos dizendo para a nossa natureza humana e pecadora que nós estamos cansados do velho homem. E nós iremos entender nesses princípios elementares da doutrina de Cristo que esta é a vontade do Senhor, que nós possamos ser transformados todos os dias. As palavras do Senhor Jesus veio para isso, para mudar o nosso ser. Amém, meus irmãos? Neste vídeo eu vou deixar somente esses 2 itens, para que não fique muito extenso. Que Deus abençoe a você e entenda que as tuas obras mortas, as nossas obras mortas, elas são reprováveis diante do Senhor. E precisamos mudar, se afastar de tudo aquilo que não agrada a Deus, se afastar de tudo aquilo que traz tristeza ao coração de Deus e ao Espírito Santo. E eu estou falando isso diante da palavra do Senhor Jesus para você que é meu irmão em Cristo Jesus e para você que é meu amigo em Cristo Jesus. Se as tuas obras estão sendo reprovadas diante de Deus, se as tuas obras não estão sendo de igual o que está escrito dentro da palavra de Deus, lute e muda o teu conceito. Se arrependa e volte para Jesus e pratique as primeiras obras em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe você e eu quero orar por você nesta hora. Amado e querido Deus, diante da tua presença, quero apresentar a vida do teu povo em tuas mãos, aqueles que vão ter a oportunidade de meditar nesta mensagem, que o Senhor possa entrar e fazer a obra. Convença, Senhor, porque é o teu Espírito que transforma, em nome de Jesus. Amém?